os livros que moldam a sua mente sem você perceber. E se eu te dissesse que os livros acumulando poeira aí na sua estante estão secretamente influenciando a sociedade moderna? Da linguagem que usamos aos debates políticos que fervem hoje, a literatura clássica molda ativamente nosso presente de maneira surpreendente. Prepare-se para descobrir os fios ocultos que conectam os contos antigos à nossa vida cotidiana. A partir de agora, eu vou comentar 10 clássicos da literatura mundial e ao final vou te dizer 40 livros divididos por categorias e áreas de interesse. Assim você vai poder ler, você vai poder presentear de uma forma mais assertiva e até escolher quais as melhores obras para você ler com o seu filho, porque na lista também existem algumas recomendações de livros infantos juvenis. Muita gente acha que a literatura clássica é chata, é irrelevante, é reservada a acadêmicos. Essa visão ignora a força que essas obras exercem sobre o nosso vocabulário, sobre nossas crenças e até na maneira como a gente pensa hoje, como a gente se organiza socialmente. Essas páginas antigas continuam alimentando a nossa imaginação coletiva e determinando até estruturas de pensamento. Lembra aqueles livros intimidadores que você tinha que ler durante a escola? Eu também pensava que eram apenas uma leitura obrigatória. Com o tempo eu percebi que eles guardam segredos que atravessam séculos. Eles respingam em nossas conversas hoje, nos filmes, nos debates políticos, nos dilemas mais íntimos. Vamos começar entendendo como essa presença silenciosa se manifesta em 4 pilares da tradição: Dante, Shakespeare, Aristóteles e Santo Agostinho. Começando pela Divina Comédia, que é um mapa do nosso imaginário coletivo. Foi escrito no século XIV. É um poema que narra uma viagem do Dante pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, guiado pelo poeta Virgílio e depois por Beatriz. Cada parte descreve pecados, castigos, purificação e a glória final, compondo um retrato grandioso da condição humana diante da eternidade. É ao mesmo tempo uma poesia, filosofia, teologia e imaginação simbólica. A Divina Comédia de Dante Alighieri é um edifício inteiro de imaginação ocidental. Dante percorreu o inferno, o purgatório, o paraíso, através de versos que se tornaram uma cartografia moral. Cada círculo infernal, cada degrau do purgatório e cada esfera celeste se fixaram como imagens universais. Quando a gente usa expressões como inferno, falamos a língua de Dante. A arte visual, o cinema, os quadrinhos, até os jogos eletrônicos se alimentam das suas descrições. Um demônio castigando almas no abismo ardente, um paraíso cheio de luz, um purgatório com degraus de purificação. Essas imagens fazem parte do repertório coletivo de Dante, que ele deu forma através do texto. O poema também oferece um tribunal poético de moralidade. Tem lá luxúria, avareza, orgulho, corrupção política. Cada vício é exposto numa narrativa. A leitura é uma pedagogia da consequência. Quando imaginamos políticos corrompidos em fogo eterno, ou almas pesadas por sua própria soberba, participamos da memória que Dante construiu. A Divina Comédia é uma enciclopédia de símbolos. Ela organiza a experiência humana entre queda, purificação e glória. Seu impacto continua porque oferece ao Ocidente uma linguagem estética para julgar condutas, para projetar esperança. É um livro que praticamente é um guia para compreender melhor a alma humana e a sua relação com o eterno. A Divina Comédia amplia o nosso repertório de símbolos, nos ensina por meio de imagens poéticas e oferece uma linguagem para pensar sobre a nossa conduta, sobre a justiça, sobre memória e sobre esperança. É uma leitura que fortalece a nossa imaginação, aprofunda a possibilidade de reflexão e nos orienta a olhar para a dimensão espiritual da existência. Bora agora falar de Hamlet, o dilema que nunca morre. Na Dinamarca, o príncipe Hamlet descobre que seu pai foi morto, foi assassinado pelo próprio tio, que assumiu o trono e se casou com sua mãe. A peça acompanha sua hesitação entre o agir e o não agir, enquanto reflete sobre a vida, sobre a morte, sobre o sentido da existência. É uma tragédia sobre dúvida, vingança, identidade e consciência, que deixou marcas profundas na nossa cultura ocidental. No palco da modernidade, Hamlet ocupa um centro. Shakespeare deu ao príncipe dinamarquês um dilema que atravessa gerações: ser ou não ser. Essa frase concentra a hesitação humana diante da ação. O personagem é herdeiro de uma tragédia política e, ao mesmo tempo, prisioneiro de suas dúvidas. Ele pensa, reflete, procrastina, encena. Sua indecisão tornou-se uma metáfora para qualquer paralisia existencial. O público reconhece em Hamlet o espelho de suas próprias vacilações. A peça também fixou expressões que sobrevivem no nosso cotidiano. Por exemplo, o resto é silêncio ou há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa filosofia, e tantas outras fórmulas se naturalizaram na nossa língua. Shakespeare
não apenas escreveu teatro, ele esculpiu o nosso modo de falar. Hamlet é também uma lição sobre identidade. O personagem é o príncipe, refém, vingador, hesitante, e sua multiplicidade ecoa em nossa era nas redes sociais, por exemplo. Em cada um de nós pode existir máscaras diferentes. A dramaturgia shakespeariana antecipou a consciência de um eu fragmentado e performático. A influência de Hamlet se espalha pelo cinema, pela filosofia, pela psicologia, quando nos apresenta heróis incapazes de agir, anti-heróis dilacerados por dilemas, narrativas centradas na dúvida. Tudo isso nos traz o selo de Shakespeare. Ao ler o livro, você ganha sensibilidade para enxergar o dilema humano que se repete em todas as épocas. A tensão entre pensar e agir. Hamlet nos ensina a reconhecer como a dúvida molda nossas escolhas e como a consciência pode paralisar ou iluminar. A peça oferece frases e imagens que se tornaram parte da linguagem comum e mostra como identidade, poder e fragilidade se entrelaçam na vida de cada pessoa. É uma leitura que aguça a percepção sobre nós mesmos, sobre os conflitos que a gente vive e sobre a história humana. Agora, bora falar sobre a Ética a Nicômaco, o Manual da Vida Boa. Aristóteles apresenta nesse tratado sua reflexão sobre como viver bem. Ele argumenta que a felicidade é o fim da vida humana, alcançada pelo cultivo das virtudes como um hábito. Coragem, justiça, prudência, temperança. Aristóteles defende a justa medida como um critério moral e mostra que a formação do caráter exige disciplina e prática contínua. Em A Ética a Nicômaco, Aristóteles formulou um guia para a vida plena. A pergunta central e simples e profunda é: qual é o fim da existência humana? A resposta para ele é a felicidade entendida como realização das potencialidades e não como um prazer efêmero. Aristóteles apresenta as virtudes como hábitos cultivados na prática. Coragem, temperança, prudência, justiça não são talentos inatos, mas exercícios constantes. E assim precisa de esforço. Ele propõe a justa medida, que é o equilíbrio que evita excessos e faltas. Essa visão continua presente em nossas conversas hoje do cotidiano. Quando a gente fala sobre equilíbrio emocional, estilo de vida saudável ou educação baseada em valores, a gente está repetindo Aristóteles. Seu pensamento impregnou a psicologia, a política, a ética moderna. A ideia de que hábitos moldam o caráter reverbera em livros contemporâneos sobre disciplina, produtividade, formação de rotinas. Sabe esses livros de autoajuda aí que você vê? Todos eles podem ser jogados fora se você ler Aristóteles. Cada vez que alguém sugere que pequenas práticas diárias transformam uma vida, o espírito aristotélico se manifesta. Aristóteles é um arquiteto dos hábitos. Sua ética estruturou a noção de que a felicidade não se conquista por acaso, mas por disciplina consciente. A Ética a Nicômaco é um roteiro para compreender a formação do caráter e a busca da felicidade. Ele aponta que a vida boa nasce da prática constante das virtudes e da disciplina em orientar os desejos e as ações pela justa medida. A Ética a Nicômaco é um manual que atravessa séculos porque mostra de forma prática e profunda como cultivar os hábitos que sustentam a realização humana em sua plenitude. Vamos agora para Confissões, a invenção da interioridade. Entre os anos de 397 a 400 depois de Cristo, Santo Agostinho, então com 43 anos, revisita sua vida passada. Erros, paixões, busca pela verdade e assim narra sua conversão ao cristianismo e de forma especial ao catolicismo. O texto é escrito em forma de oração, inaugurando a literatura da interioridade. É um mergulho na alma e na experiência da graça, com reflexões sobre tempo, memória, liberdade que permanece atual. Santo Agostinho escreveu as Confissões e fundou uma forma de narrativa inédita, a autobiografia espiritual. Agostinho fala dos seus erros, dos seus desejos, da sua busca pela verdade. Ele dialoga com Deus a cada página, transformando a vida pessoal em uma oração escrita. Esse gesto criou uma nova literatura, a da consciência. Antes dele, a escrita exaltava feitos externos, feitos heróicos, mas com as Confissões nasce a ideia de que a alma é um palco de drama. O eu torna-se personagem digno de relato. Esse gesto mudou a cultura ocidental. Diários íntimos, autobiografias modernas, literatura confessional, blogs, vídeos de desabafo, todos descem da mesma árvore plantada por Agostinho. Cada vez que alguém narra suas fragilidades para encontrar algum sentido, repete esse modelo. As Confissões também trouxeram reflexões filosóficas profundas, como a meditação sobre o tempo, passado, presente, futuro, como dimensões da alma. E o livro ainda desafia filósofos e teólogos. Agostinho mostrou que o drama da alma merece ser exposto com coragem. Sua obra é a origem de toda a literatura que busca compreender a si mesma. As Confissões ensinam a olharmos para dentro com sinceridade, a reconhecer fragilidades e a percebermos
como a graça atua em nossa história pessoal. A obra oferece um testemunho de conversão e uma chave para compreender o tempo, a memória, a liberdade como dimensões espirituais. É uma leitura que desperta a consciência, que fortalece a fé e que inaugura um caminho de autoconhecimento iluminado pela presença divina. A partir de agora, parte 2 do vídeo é sobre política, sociedade e psicologia. Bora conversar sobre 1984 para iniciar os livros desse bloco. No livro 1984, A Linguagem nos Vigia. O livro retrata uma sociedade governada por um partido que vigia todos os cidadãos através do Big Brother. A manipulação da linguagem, a reescrita da história garantem o controle sobre o pensamento. O protagonista, Winston Smith, ele tenta resistir a essa opressão. O livro é um alerta sobre poder e verdade em tempos de vigilância e propaganda ideológica. 1984, de George Orwell, é um dos livros mais influentes do século XX. Ele descreve um mundo governado pela vigilância absoluta, pela manipulação da informação e pelo controle da linguagem. É uma ficção distópica, um manual de diagnóstico cultural que continua servindo de espelho para a nossa sociedade hoje. Termos como Big Brother, duplo pensar, nova língua se tornaram parte do nosso vocabulário político. Eles ajudam a descrever realidades que não conseguimos nomear antes. Hoje usamos o termo Big Brother para falar de vigilância digital, das câmeras na rua, de aplicativos que coletam dados passo a passo da nossa vida. Já o termo nova língua aparece na distorção das palavras que são impostas para manipular opiniões, seja em discursos oficiais, seja em slogans publicitários ou na tentativa de corrupção da nossa linguagem, quando nos tentam empurrar novos termos que nós não usamos por desenvolvimento da linguagem, mas são novos termos que atendem apenas a fins ideológicos para todos seguirmos. Entendeu, né? George Orwell identificou em 1949, quando publicou o livro, que controlar a linguagem é controlar o pensamento. Quando as palavras desaparecem ou mudam de sentido, o espaço para a liberdade se estreita. Essa intuição está mais viva do que nunca hoje, na era das redes sociais, onde narrativas são moldadas para induzir percepções. Ler 1984 é reconhecer que vivemos dentro de suas páginas. A literatura, através desse livro, oferece uma gramática para descrever o nosso presente. Ao ler 1984, você ganha instrumentos para decifrar os mecanismos de poder que operam na linguagem pela informação. O livro mostra como a manipulação do discurso pode moldar percepções, restringir liberdades, reescrever a memória coletiva. A obra oferece palavras, imagens, conceitos que ajudam a reconhecer formas sutis de vigilância e de propaganda ideológica que existe hoje. É uma leitura que fortalece a consciência crítica, que amplia a capacidade de resistir a essas narrativas que tentam aprisionar o nosso pensamento. Vamos agora para o livro Admirável Mundo Novo, O Controle pelo Prazer. Publicado em 1932, esse livro descreve uma sociedade aparentemente perfeita, onde não há guerras, não há sofrimentos, mas a liberdade foi trocada por condicionamento e prazeres artificiais. Humanos são fabricados em laboratório, organizados em castas e mantidos dóceis pela droga soma e por entretenimento constante. A obra questiona se uma vida sem dor, mas sem transcendência e sem verdade, pode ser considerada verdadeiramente humana. E poucos livros dialogam tão bem com 1984 quanto Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Onde George Orwell imaginou uma sociedade controlada pelo medo, Huxley descreveu um mundo controlado pelo prazer. A população condicionada desde o nascimento, entretida por estímulos constantes e mantida dócil por uma droga chamada soma, que elimina sofrimento e inquietação. Esse contraste entre repressão, em 1984, e nesse aqui, sedação, é fundamental, porque muitas vezes vivemos essa mistura, essas duas visões. Temos a vigilância de George Orwell, ao mesmo tempo que somos entretidos pelos fluxos intermináveis de distrações. Redes sociais, consumo desenfreado, estímulos digitais, tudo funciona como uma versão moderna da droga soma. Huxley mostrou que o perigo não vem apenas dos governos autoritários. Pode vir de sociedades que oferecem prazeres baratos em troca de obediência. Quando o indivíduo prefere conforto à verdade, a liberdade já foi perdida. Admirável Mundo Novo é um retrato das tentações de uma sociedade que busca anestesiar qualquer dor. A sua leitura aponta que a felicidade artificial pode custar caro. Ao ler o livro, você ganha clareza sobre como o prazer e a distração pode ser usado como instrumento para te dominar. Admirável Mundo Novo revela que a perda da liberdade acontece também pela sedução de um conforto fácil e sem profundidade. A obra oferece linguagem,
imagens para a gente perceber quando o entretenimento, o consumo e as promessas de bem-estar artificial substituem a busca pela verdade e pela transcendência. É uma leitura que desperta um senso crítico diante de felicidades fabricadas e frágeis. Vamos agora para um dos melhores livros que eu acho, que é Crime e Castigo, A Psicologia da Culpa. Este, em especial, é o melhor livro que considero ter lido, sem contar com a Bíblia, publicado em 1866. Crime e Castigo acompanha Raskolnikov, que é um jovem estudante russo que mora em São Petersburgo. Ele assassina uma agiota, uma senhora, uma idosa, acreditando que poderia justificar o crime por um suposto bem maior. Aos poucos, o peso da culpa e da consciência o dilacera. O romance é um mergulho psicológico e espiritual, mostrando que uma punição profunda e verdadeira nasce dentro da alma e que a redenção só pode vir pela graça. No século XIX, Dostoiévski publicou Crime e Castigo, esse mergulho na mente humana. A história de Raskolnikov é um laboratório psicológico e moral. O assassinato lá não é tratado como um ato isolado, mas como um terremoto na consciência. O peso da culpa corrói o protagonista, mostrando que a punição maior não vem da polícia, mas da própria consciência. Esse retrato antecipou debates de psicologia, de criminologia sobre relação entre moralidade e responsabilidade. A pergunta que Dostoiévski lança no livro é perturbadora. Existe justificativa para o crime se for cometido em nome de um suposto bem maior? Raskolnikov, que é o protagonista, acredita ser superior às leis comuns, mas sua própria mente o destrói. Essa reflexão ressoa hoje em discussões sobre ética política, justificativa de guerras, sobre dilemas de justiça social. O livro revela que todo cálculo utilitarista se choca com a dignidade humana. Crime e Castigo mostra que a literatura é capaz de descrever zonas da mente que nem a ciência havia mapeado. A culpa, o arrependimento, o desejo de expiação, tudo é explorado com intencionalidade brutal em Dostoiévski. Ao ler, você ganha compreensão de que o maior tribunal está dentro da nossa própria consciência. Crime e Castigo mostra como a culpa, o desejo de expiação moldam a vida humana e como nenhuma justificativa utilitarista consegue apagar a dignidade ferida pelo crime. A obra é uma espécie de retrato intenso da luta entre pecado e redenção e aponta que a verdadeira liberdade só é alcançada quando, pela graça, rompe-se o ciclo da culpa. É um livro simplesmente genial. Vamos agora para Moby Dick, A Obsessão que Devora. Publicado em 1851, o livro narra a viagem do baleeiro Pequod, comandado pelo capitão Ahab, e que ele é obcecado pela caça da baleia branca Moby Dick. O romance mistura uma aventura marítima com uma meditação sobre obsessão, sobre destino, sobre a luta do homem contra forças maiores do que ele. O livro tornou-se símbolo da busca destrutiva que consome quem se entrega àquela busca desenfreada. Moby Dick, de Herman Melville, é um monumento à obsessão. O capitão Ahab, ele persegue a baleia branca com uma fúria que ultrapassa a razão. Essa fixação se transforma em uma metáfora universal, a busca destrutiva que arrasta tudo para o abismo. A narrativa é uma parábola sobre o ser humano quando se entrega a uma ideia fixa. Ahab, o capitão, sacrifica sua tripulação, sua missão e até sua sanidade em nome de uma vingança. Ele quer matar Moby Dick. Esse retrato ilumina comportamentos para qualquer pessoa. Líderes políticos, empresários, atletas ou qualquer um que confunde propósito com obsessão. O livro também é uma enciclopédia do mar, da vida das baleias, da cultura dos marinheiros, mas acima de tudo é uma dramatização de como uma paixão sem freio consome quem a carrega. Na cultura contemporânea, a baleia branca se tornou uma expressão para qualquer objetivo inalcançável que devora a quem o persegue. Melville deu forma a um arquétipo que atravessa até as séries de televisão e vocabulário no esporte. Moby Dick é uma advertência sobre os perigos de reduzir a vida a um único alvo obsessivo. Lembra que obsessões podem destruir. Ao ler esse livro, você ganha consciência de como a obsessão pode transformar um propósito em ruína. Moby Dick aponta que fixação cega consome quem a alimenta e ainda arrasta consigo todos ao redor. A obra oferece um retrato vigoroso da luta entre homem e suas próprias paixões, dando linguagem e imagem a esse risco universal. É uma leitura que amplia a percepção sobre limites, destino e a necessidade de distinguir entre determinação e autodestruição. Vamos agora para a parte 3 do vídeo sobre livros de fantasias, começando pelas Crônicas de Nárnia, que é o símbolo cristão
para crianças e adultos. Trata-se de uma série de livros de fantasia publicado entre 1950 e 1956. O primeiro volume publicado foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. 4 irmãos descobrem o mundo mágico de Nárnia e encontram Aslan, que é o leão que simboliza o bem. Em aventuras que unem coragem, sacrifício, Lewis cria o símbolo cristão moderno que comunica valores espirituais por meio da imaginação. Quando eu li As Crônicas de Nárnia com meu filho, na ocasião entre 7 e 8 anos, eu percebi que a obra é um exemplo de como a fantasia pode carregar vários significados. À primeira vista, parece apenas histórias de criança que atravessam um guarda-roupa mágico para viver as aventuras do outro mundo, mas por trás dessa narrativa há o cristianismo cuidadosamente tecido em metáforas. O leão, Aslan, representa a figura de Cristo. Ele se sacrifica, ele vence a morte, ele guia os personagens para a verdade e para a justiça. O bem e o mal são apresentados como forças reais em conflito, e o leitor é convidado a perceber que escolhas morais importam, mesmo que seja um mundo de fantasia. Essa estrutura simbólica tanto toca crianças quanto adultos. Para as crianças é uma aventura empolgante, para os adultos é uma parábola sobre fé, esperança e redenção. Essa capacidade de operar em múltiplos níveis torna Nárnia um clássico. Essa experiência de ter lido Nárnia com meu filho, Dante, mostrou como a obra pode atravessar gerações. Enquanto ele se encantava com os faunos, com o leão falante, eu reconhecia as camadas mais profundas da narrativa. Esse encontro entre imaginação infantil e reflexão adulta revela a força da obra. A literatura fantástica aqui é uma forma de iluminar a realidade. Nárnia mostra que símbolos ainda são necessários para transmitir valores e formar consciência. As Crônicas de Nárnia apontam que coragem, sacrifício e que esperança são virtudes necessárias para qualquer idade. A obra amplia a imaginação, fortalece a fé e mostra que símbolos são pontes entre o visível e o eterno. Vamos agora para O Senhor dos Anéis, que é uma epopeia da amizade e da esperança. Publicada em 1954 e 1955, é uma trilogia épica que acompanha Frodo Bolseiro em sua missão de destruir um anel, que é um artefato que corrompe quem o possui. Com o apoio da Sociedade do Anel, a jornada percorre batalhas, traições, sacrifícios, destacando virtudes como amizade, lealdade e perseverança. Tornou-se a maior epopeia fantástica moderna e um mito literário do século XX. Se Lewis construiu o cristianismo em linguagem simbólica e infantil, Tolkien edificou uma epopeia adulta em O Senhor dos Anéis. O livro é tão gigante que foi dividido em 3, por isso que a gente chama hoje de trilogia. Ele é um dos maiores monumentos da literatura do século XX, uma obra fundamentalmente católica em suas entrelinhas. A Terra-média é um universo detalhado, com linguagem própria, geografia própria e povo distinto. Mas o centro da história não está apenas na criação dos mundos, está na jornada moral dos personagens. Frodo, Sam, Aragorn, Gandalf e tantos outros representam virtudes que resistem em meio à escuridão. O anel simboliza o poder corruptor. A tentação de dominá-lo é a tentação de dominar os outros. Frodo carrega esse peso, mas só consegue avançar graças à amizade e à lealdade de Sam. Essa relação mostra que a força está na fidelidade humilde. Tolkien escreveu a saga durante uma época marcada pelas guerras mundiais. A obra reflete esse cenário de destruição, mas também aponta para a possibilidade da esperança. Mesmo no meio do caos, pequenos gestos de coragem podem mudar o destino do mundo. O Senhor dos Anéis se tornou uma espécie de mito moderno porque traduz em narrativa épica as virtudes que sustentam sociedades: amizade, sacrifício, perseverança. Ele confirma que a fantasia pode carregar verdades tão ou mais poderosas do que tratados de filosofia. Ao ler esse livro, você ganha uma visão de como a amizade, a lealdade e a perseverança podem sustentar o bem diante das maiores trevas. O Senhor dos Anéis mostra que a força está também em gestos de sacrifício. O livro fascina pela imaginação, fortalece a esperança de que mesmo os menores podem transformar o destino do mundo. A literatura clássica é uma força viva. Do Inferno de Dante, a hesitação de Hamlet, a ética de Aristóteles, a interiorização de Agostinho, da vigilância de George Orwell, a sedação de Aldous Huxley, da culpa de Dostoiévski, a obsessão de Melville, dos símbolos de Lewis, a epopeia de Tolkien, cada obra mostra que a literatura clássica não repousa em prateleiras empoeiradas, mas sim respira dentro da cultura, molda o imaginário, define palavras e orienta a nossa consciência. Esses livros nos ajudam a compreender a condição humana. Eles participam da construção do presente. Sua linguagem está em nosso vocabulário, suas imagens em nossa arte, reflexões, nossas escolhas cotidianas. Quando hesitamos diante de uma decisão, a conversa é com Hamlet.
Quando a gente busca equilíbrio, seguimos Aristóteles. Quando a gente examina a própria alma, repetimos Agostinho. Quando a gente fala sobre vigilância, estamos falando de George Orwell. Quando se entrega ao entretenimento sem fim, a gente vive Admirável Mundo Novo. Quando a gente sente o peso da culpa, nós encontramos Dostoiévski. Quando a gente percebe a força destrutiva da obsessão, reconhecemos Moby Dick. Quando se ensina valores por meio de histórias simbólicas, está lá C.S. Lewis. Quando nos sustentamos em amizades fiéis, caminhamos com Tolkien. A literatura clássica é uma força viva que atravessa gerações. Ela nos ajuda a imaginar, refletir, a narrar os atos que definem a nossa humanidade. Ler essas obras é revisitar nós mesmos. Agora eu quero ouvir você. Você já leu algum desses livros citados? Qual deles marcou mais a sua vida? Qual a grande lição inesquecível que ficou com você em um ou alguns deles? Deixa aqui na área de comentários. E existe uma lista com 40 livros essenciais organizados por áreas de interesse para você explorar, escolher suas próximas leituras e até presentear alguém de uma forma especial. A lista está no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Compartilhe com sua rede de contatos, amigos e familiares e até o próximo.